Ora, os saduceus. O termo saduceus, sadoquim, tem origem controversa que pode ser sedaká, que significa justiça, boas obras, esmolas, ou tsadok, que é o sacerdote, colocado no português como zadok. Esse tsadok não é a questão de um sacerdote, mas um outro tsadok, que seria um discípulo de um rabino. Rabino esse chamado de Antígono de Soco. Porque há um livro chamado A Ética dos Pais, capítulo 1, verso 3, que esse Antígono de Soco, esse rabino, que seria um discípulo de Simeão, o justo, ele dizia, olha, não sejas como os servos que servem ao seu senhor na esperança da recompensa, mas servi como servidores que não esperam nenhuma remuneração. Assim o temor do Senhor estará convosco. Então, o rabino que disse isso viveu algo em torno ali do 3º século a.C., e os discípulos de Antígono tinham dois principais, que eram Boetos e o Tsadok. E eles debatiam sobre essa frase e a sua interpretação, de que não deve servir aguardando remuneração ou recompensa. Enquanto Boetos ele chegou à conclusão que devemos servir de coração, sem pensar na recompensa, mas que seria uma recompensa que viria, o Tsadok chegou à conclusão que não existe a recompensa. E aí a gente deve ser bom simplesmente porque é o melhor, é o ser bom. E que essa tradição dos fariseus de recompensa pós-vida não seria verdadeira. Então, em suma, eles não criam uma ressurreição, numa recompensa pós-morte. E os discípulos de Tsadok, essa seita judaica, mais cética, eles não acreditavam também em coisas sobrenaturais, e o Messias para eles não era uma pessoa em si, um rei, um sacerdote, mas uma era de paz e prosperidade. Em Mateus capítulo 22, 23, em diante, diz assim: No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem caso e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aí, nessa pegadinha que os saduceus colocaram ali para Jesus, Jesus já mostra que eles achavam que não havia recompensa ou vida pós-morte. E aí Cristo ele enfatiza então a tese dos fariseus, porque os fariseus sim criam na vida pós-morte. Muito embora Cristo ele discordava da hipocrisia dos fariseus e também em relação à tradição da lei, né, a lei oral. Mas Jesus também discordava dos saduceus no tangente à questão do vida pós-morte. Então, enquanto Cristo concordava com os saduceus no que toca à lei, indo de contrário aos fariseus, mas o inverso também ocorre quando Cristo concorda com os fariseus na questão da ressurreição e descarta as tradições dos homens na questão dos fariseus. Bem, os saduceus eles tinham uma aproximação muito forte com Roma. Eles eram muito influentes, eles eram muito políticos, ricos. Esse sim era um grupo de elite, um grupo dos ricos, poderosos. Inclusive tinha um grande tráfego e influência para com Roma. Esses eram os saduceus. Falando agora sobre os zelotes. Bem, os zelotes, ou aqueles que possuem zelo pelas coisas, foram citados por Joséfo no livro das Antiguidades, no livro 18, capítulo 1, e no livro 2 das Guerras, e esse grupo surgiu aí para fomentar uma revolta contra Roma. Ele foi fundado por Judas Galileu, que liderou então essa revolta contra Roma, quando Quirino, governador romano da Síria, fez uma reforma tributária e fez um censo no ano -6 a.C.,
e alguns até dizem que foi o mesmo censo que fez José sair de Nazaré, no norte da Galileia, para ir para Belém. E aí os zelotes lideraram revoltas contra Roma, e essa revolta inclusive é citada no livro de Atos. Por exemplo, e ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Aí se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, ou Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou essa obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 33 e 39. Então Gamaliel, na verdade, assemelhou ali os discípulos de Cristo, o cristianismo, os cristãos, com os zelotes. Isso de forma incorreta, né? Mas ele colocou ali uma possibilidade de dúvida para que aqueles homens poderiam estar fazendo a obra de Deus como de fato estavam. Ok. Então os zelotes, eles achavam que pagar impostos a Roma é semelhante à escravidão e que eles deveriam pegar em armas e ir contra o Estado romano e tudo o que havia de Roma na Judéia. Inclusive indo até a morte, se necessário fosse, para libertar a Judéia. Então era um movimento político revolucionário. Então os zelotes eram como se fossem fariseus, eles tinham uma linha espiritual religiosa bem próxima dos fariseus, porém eles eram radicais. Ou seja, eles faziam atentados terroristas. Eles não possuíam diferenças com os fariseus no que tange à lei e espiritualidade, mas o modo de agir era por força e violência. E aí Jesus diverge dos zelotes da violência, de atacar, porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos para sair do domínio romano, porque Jesus ele dizia que o reino dele não era deste mundo. Então essas revoltas dos zelotes fizeram cair o templo de Jerusalém e a religião judaica ali na Judéia, principalmente depois do ano 70, o ano que finalizou a invasão romana ali do general Tito a mando do imperador Vespasiano, e isso levou à expulsão dos judeus por vários e vários séculos. Então nós podemos notar que Jesus ele concorda em algum ponto ou outro com essas seitas, com os essênios, com os zelotes, com os fariseus, com os saduceus, mas ele diverge na maior parte, ou por questões de espiritualidade, ou por questões de prática da lei, ou por questões de uso, costumes ou rituais. Então nós vemos que no Novo Testamento você vai encontrar um judaísmo completo com suas facetas, com suas fragmentações, esse judaísmo do século I, com todas as suas vertentes, que vai exatamente ao encontro do Novo Testamento com aquilo que o historiador Joséfo disse, pois o Novo Testamento ele foi escrito por pessoas que viviam na Judéia, de etnia judaica, e que testificaram dessas coisas, a qual foram convertidos pelo amor de Cristo e por sua obra redentora, trazendo o ensinamento do amor.